Opa, como é que vocês estão, meus vagabundinhos? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Já vai jogando o butico aí. No episódio anterior, o Prota achou um grupo de criancinhas e conheceu uma tecnóloga mágica, mas foi aí que um grande inseto gigante passou a faca em todo aquele abrigo de refugiado. Ele conseguiu sobreviver com mais duas crianças e agora voltaram pro distrito 17, aonde estão esperando o chefe de filial para conversar, e falou pra Jamie que o Belquista voltou. A Jamie fica perguntando se ele tem certeza, exceto na destruição de tudo. O Belquista nunca mais apareceu na Península Coreana. E o Prota fala: tenho certeza disso, foram as duas crianças e eu, e as pessoas do centro de Mokdong e o grupo de assassino, todos foram mortos pelo Belquista. E a Jamie fala: calma aí, vai devagar, seu calabreso. Aqueles assassinos bastardos fizeram um caos em Nude, mas eles acabaram virando comida pro Belquiste. Os fatos são um pouco diferentes, mas só vamos ignorar isso, já que tem muitas outras coisas para ficar se preocupando. A Jamie pergunta então, o que aconteceu com Belquista depois? Prota diz que ele desapareceu num portal depois de destruir o centro todo. A Jamie fica falando: bom, as pessoas em Mokdong são muito azaradas, hein? Mas vendo por outro lado, é um alívio que mais pessoas não tenham sido mortas. E o Prota diz que tem informações também sobre o padrão de ataque do Belquista, e é só uma hipótese dele. A Jamie fala uma hipótese, né? De um sobrevivente que encontrou uma besta demoníaca nomeada. Tem sim um altíssimo valor. Prota diz que parece que o Belquista usa a temperatura corporal para rastrear a localização dos humanos. Na mesma hora, a Jamie já fica toda surpresinha, perguntando quais são as evidências para validar essa hipótese. O Prota diz que bom, foi por isso que aquelas crianças sobreviveram. Elas se esconderam dentro de uma geladeira descartada. A Jamie fica dizendo que essa informação vai ser muito útil quando lutarem contra o Belquista no futuro. O Prota fala: bom, seria ótimo se você pudesse dar um bom preço por essa informação também. A Jamie diz que se é uma informação desse tipo, tem um preço mínimo de uns 40 núcleos. Prota fala: bom, um rank S, hein, realmente paga bem, então em vez de núcleos, quero comprar algumas informações que sejam equivalentes a 40 núcleos. A Jamie fala que não tem motivos para negar o que ele quer saber. Prota fala que quer encontrar um meta-humano solo que possa liderar uma equipe. A Jamie fica perguntando: ué, você não está tentando encontrar uma equipe de meta-humanos que esteja procurando por um guia? Prota fala: bom, se eu quisesse isso, Node encontraria uma equipe para mim, então por que eu daria 40 núcleos em troca de uma coisa dessa? A Jamie fala que ele tem razão, então por que ele está fazendo isso? Prota fala que na verdade ele acabou despertando, só o chefe da filial e você sabem disso. A Jamie fica nervosa, falando: caramba, compreendo, parabéns meus nobres. Qual é a sua habilidade e a sua classe? Prota fala que é uma habilidade de reforço corporal e a sua classe é próxima do rank 15. A Jamie já fica toda surpresa, falando: rank 15? É um meta-humano de classe média. Prota fala que não sabe ao certo, já que não fez um exame adequado. A Jamie fala: meu Deus do céu, o melhor guia do distrito 17 agora é um meta-humano de classe 17. Fica todo olhando, falando: espera aí, então é por isso que você quer criar uma equipe com você no centro. Prota fala que exato, também tá pensando em juntar aquelas crianças. A Jamie fala para a equipe Marlin: a melhor equipe ter desmonorado desse jeito, e pro guia Seon voltar despertado, e ainda por cima ele está querendo liderar uma nova equipe. Acha que o chefe da filial pode finalmente tirar um grande peso das suas costas. O chefe da filial já chega falando: entra aí, parceiro, já faz um tempo, hein? O mundo certamente muda bem rápido. Até mesmo meus amigos, que eu achei que ficariam comigo para sempre, sumiram do meu lado. Eu estou sozinho. E um pirralho arrogante finalmente cresceu e se tornou um adulto respeitável. E o Prota falando: parece que uma pessoa energética envelheceu, certo? O líder de filial fica sorrindo, falando que é por isso que falou, para não me dar mais problemas. Continua rindo por mais um tempo, esperando alguma coisa, falando: pera aí um pouquinho, sério? Que eu pareço tão velho assim? Seus malandros, fico mais assustado ainda porque vocês não me respondem. Então, eu estou feliz porque vocês voltaram seguros, mas mudando de assunto, você realmente despertou? O Prota fala que sim, é verdade, eu despertei.
gostei. O líder de filial fala, bom, finalmente, hein, garoto. Enfim, você quer esconder o fato de que despertou? O Prota fala que sim, eu gostaria que a Jamie e o chefe de filial sejam os únicos que saibam que eu fiz isso. O chefe de filial fala que a gestão de meta-humanos é feita cautelosamente pela sede, então realmente não entende o motivo para ele querer se esconder isso da Node. Isso quer dizer que você não vai ser mais fiel à Node? Prota fala, bom, já que o herói que me acolheu foi o chefe de filial e não a Node, eu não tenho por que ser fiel a eles. E o líder de filial todo coradinho, falando que ele fala essas coisas embaraçosas tão bem, hein, garoto? Entende, você trouxe com você 2 crianças? Prota fala que sim, tá planejando colocar eles na sua equipe. Vai ensinar um deles a ser um guia e um lutador. Ele é um pouquinho talentoso. E a outra criança também é uma tecnóloga mágica. Esse é o poderzinho dela. Os dois já ficam surpresos, falando, que? Uma tecnóloga mágica? E pensar que você trouxe com você uma tecnóloga mágica, hein? Então você quer dizer que quer esconder ela na sua equipe. Assim a Node não vai pegar ela para fazer armas ofensivas, então. E o Prota fala, bom, como esperado do chefe de filial, né? E se a nossa equipe puder receber as missões, então quero receber a missão de subjugar assassinos. O chefe de filial fala, bom, e pensar que você quer caçar humanos, hein? Parece que viveu o suficiente para ver uma coisa dessa. Prota fala que é como ele havia dito, ele já falou antes, o mundo muda muito rapidamente. E Jamie, você poderia reunir todos do distrito 17? A Jamie pergunta, sério? Do distrito 17 inteiro? O Prota fala que sim, pode reunir todos eles. O pessoal já começa a se reunir, fazendo uma filinha. E o Prota fica pegando na mão de todo mundo para fazer uns testes. E o figurante sem entender, pensando que ele pode ser gay. E o Prota só falando, pode ir, obrigado por tudo. Já vem vindo o próximo, todo carequinha. E o Prota já fica alisando a mão dele, falando, nossa, essa mão lisinha, hein, meu nobre. E uma ruivinha putaça, falando, o que você tá fazendo, hein? Porque chamou toda essa gente ocupada aqui. A Jamie fica pedindo desculpa, por favor, tenha paciência com a gente, mesmo que seja um pouco desagradável. O Prota já fica falando, próximo, pode vir, meu nobre. A ruivinha já vem com tudo, falando, agora fala logo o que vai fazer. Eu quero ir embora daqui, parceiro. E o Prota lá, eu peço desculpa pela minha grosseria. Já pega na mão dela. Nessa hora, os dois já sentem alguma coisa diferente. A Rosinha já puxa a mão, falando, me solta, seu merda. O que você acabou de fazer comigo, hein? E o Prota se perguntando, o que? Essa mulher é um meta-humano? É isso mesmo? Pergunta se pode pegar na mão dela mais uma vez de novo. E a Ruivinha falando, o que? Você quer que eu dê minha mão de novo? Mesmo sentindo algo estranho? Mesmo assim ela aceita. E os dois acabam tocando na mão do outro. Assim que o Prota fica se concentrando, já começa a escutar a voz, mandando ele roubar o poder dela. Ele já fica todo cagadinho e começa a ficar suspirando como um maníaco, como se fosse um taradão. A Ruivinha fala que ele tá um pouco nervoso, hein? Você tá bem ofegante, seu tarado. E a Jamie perguntando o que os dois estão fazendo. O Prota pergunta se ela tem interesse em caçar bestas demoníacas, ou por acaso já tentou caçar alguma besta. A Ruivinha fala que não sabe do que ele tá falando. Apesar de ele ser bonitinho, seu joguinho de paquera é uma grande merda. E o Prota falando, bom, eu tenho certeza que eu ouvi aquela voz. Ela definitivamente é um meta-humano, mas não é nada educada. Pede desculpa pela sua grosseria e eles podem voltar agora mesmo. Achou que essa mulher pudesse ser uma boa oportunidade de achar candidatos para sua equipe, mas infelizmente parece que vai ter que desistir de encontrar eles dentro do distrito 17. Diz que isso é tudo por hoje e obrigado pela cooperação de todo mundo. Mas é aí que a Ruivinha manda ele esperar um pouquinho. Você chamou toda essa gente aqui e nos fez gastar nosso precioso tempo, e você não vai nem dizer o porquê. E o Prota pensando, bom, ela parece ser inexperiente, ela não pensa em sua posição e cruza a linha. Fala, você não tá agindo dessa maneira porque sabe que eu sou afilhado à Node, certo? Você não aprendeu que para sobreviver no deserto você tem que saber o seu lugar. A Ruivinha fica falando, então você é afiliado à Node, certo? Os pessoal já vem chegando, falando, cunhada, tá tudo bem contigo? Sendo que esse pessoal na foto anterior já tava aí, mas o autor esqueceu e tá desenhando eles de novo. E o Prota pergunta, quem são esses inúteis aí, parceira? A Jamie fala, você não conhece o caçador Kang, eles são seus subordinados. A Ruivinha fala, que pena, hein? Queria passar
mais tempo com você, mas os meus homens são muito leais. A Jamie fala que ela é esposa do Kang, e o Prota pergunta, mas ele não foi expulso da Nude? A Jamie fala que ele foi, mas sabe, né, como é que é o chefe de filial? E a Ruivinha lá, com a sua cara toda de vilã, e o Prota pensando, bom, ele demonstrou piedade em vão de novo, guardem bem essas palavras. A Ruivinha fica falando agora, como esse guia vai reagir, hein? O Prota fala, bom, como eu havia dito, que o apoio você tem pra estar agindo desse jeito, até quando você acha que o Kang vai ficar contigo. O Careca já fica puto, falando, esse bastardo tá falando demais, hein? E o Prota, que é um meta-humano, já é pego, mandando retirar tudo isso que ele disse da cunhada dele. E o Prota bravo, falando, esses idiotas, porque todo mundo tá passando o limite, ninguém me respeita. No mesmo momento, já vem uma flechada no braço do Careca, ele já fica gritando, falando, ai, doeu, quem foi que fez isso? Quem aparece é o Arangue, que é mais protagonista que o protagonista, falando que vai matá-los se encostarem um dedo no nosso irmãozão. E a Jamie falando, espera aí, por que aquelas crianças estão aqui, hein? E o Prota pensando, caramba, ele é mais protagonista que eu, hein? A Ruivinha fala que são só 2 crianças, traga esses 2 aqui agora mesmo. 2 bombadão já vem correndo, falando que eles vão tomar porrada. Uma flecha já cai na frente deles, mandando os 2 dar uma paradinha, e ela fica brilhando, falando que a qualquer momento ela vai explodir. Os figurantezinho fala que é uma bala com núcleo, vai dar merda, e a flecha continua brilhando. Pi, 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 pi. Os 2 já se jogam no chão, pensando que ela vai explodir, esperando alguma coisa. A Ruivinha fala que eles são bem imbecis, é uma coisa falsa. E o Arangue sorrindo, falando, calma, Calabreso, essa era uma falsa, mas a próxima pode ser de verdade. A Ruivinha fala que mesmo que eles tivessem uma bala com núcleo verdadeira, elas não explodiriam na frente do centro de trocas. Controle-se, seus burros. O Arangue só falando, olha pra eles, hein, isso não vai adiantar. Mini, chegou a sua hora de brilhar, minha nobre. A Ruivinha já fica perguntando, que merda é essa que ela tá fazendo? E a Jamie já fica perguntando de onde ela tirou uma coisa dessa. O Arangue pergunta se deveriam testar isso. A Mini já puxou um bazucão. A Ruivinha já fica braba, falando, ei, peraí, parceiro, tá de sacanagem. Seu pirralho arrogante, eu vou te pegar depois que tu largar essa bazuca. E o Arangue mandando ela pegar quando quiser. Eu tô aqui paradinho, sua otária. A Ruivinha vai embora toda brava, falando que foi burra, o que ela ganharia dando uma surra nesses idiotas mal criados. Afinal, a Jamie fala que ela fala como se fosse a pessoa mais educada do planeta, né? E o Prota pergunta se eles estão bem, como é que tá aí, parceiro? Os 2 falam que tá suave, eles não são o protagonista otário. E o Prota falando, bom, e pensar que eles são tão encrenqueiros, tem um caminho difícil pela frente. O líder de filial fala que entende, então isso aconteceu, certo? A Jamie fala o que ele acha que o senhor está tentando encontrar, hein? O líder de filial fala que parece que ele estava procurando por meta-humanos úteis para sua equipe. Mesmo procurando por uns, parece que não era o suficiente para ele, e pode ser que tenha meta-humanos que ainda não despertaram. A Jamie pergunta como ele é capaz de distinguir meta-humanos de cidadãos normais. O líder de filial fala que ouviu dizer que os meta-humanos conseguem sentir outros meta-humanos ou coisas assim, mas enfim, o Sion teve uma ideia interessante e pensar que ele usaria aquela habilidade como ferramenta para diferenciar as pessoas, né? A Jamie fala que não havia necessidade de incluir a Shin no meio de tudo isso. O líder de filial pergunta o porquê, por causa da sua personalidade terrível ou pela forma que ela se comporta. A Jamie fala que isso é um fator importante, mas ela viveu uma vida livre de batalhas. O líder de filial fala que ninguém sabe o que as outras pessoas passaram. Ela pode ter tido a chance de mostrar os talentos dela, ou pode até mesmo estar escondendo uma habilidade surpreendente. Precisam tomar o Sion como exemplo, ele não voltou como um meta-humano. A Jamie fica pensando, é verdade, né? Eu não olhei por esse lado. O líder de filial diz que já mencionaram o C1, deveria dar uma ajuda a ele, assim ele vai evoluir mais rapidamente. Deveriam preparar eles para a próxima etapa. Já vão indo pro deserto, todo desertão. E o Prota pergunta se ela já preparou a bandeira de batalha. Agora seria melhor se eles não precisassem usar isso, mas você não deve hesitar em usar quando eles precisarem. A Mini fala que sabe, fala, bom, você calculou o raio corretamente, certo? Você não pode usar aquela bazuca sem cuidado igual aquela vez, senão você vai me mandar pros ares também.
E o Arangue só olhando falando, pera aí parceiro, tem pessoas chegando no meio da areia ali, ó, tá vendo aquilo? O Prota fala, bom, eles são caçadores, não me diga que são vilões também. Fora Jamie, quem mais sabe que estamos treinando nesse lugar? A Minnie fala que não contou pra mais ninguém, o pessoal continua vindo e parece que não vai chegar nunca. E nosso Prota cagão continua aqui, todo nervoso. O Arangue pergunta se ele se lembra daquela mulher magra que viram da última vez. Ela é a pessoa com o sobrenome Kang, certo? E o Prota fala, bom, não é ela. A Minnie pergunta, então quem será que é? Você disse que conhecia todos os caçadores da região. O Prota fala que conhece, mas nunca viu essas pessoas antes. O pessoal já vem chegando, falando que sabia que tinha algo errado por aqui com esse clima todo. O Prota já fala, para os três aí parceiro, não se mexam. Por favor, revelem suas identidades agora mesmo. O carinha da espada fala, bom, isso vai ser um pouco problemático, já que estão no meio de uma missão secreta. Vocês são a nova equipe de caçadores do Distrito 17, certo? E o Prota se perguntando, por que eles saberiam disso? Quem são esses caras? O carinha da espada fala que o jeito que ele fica com a guarda alta lembra um gatinho fofo com os pelos arrepiados. Que otário! O Arangue mais protagonista que o protagonista já entra na frente. Vão cuidado com as palavras aí, hein? Antes que eu enterre as suas bolas. O carinha da espada já vem pra cima e o Arangue vai ficando nervoso. O carinha da espada fala que nunca viu algo desse jeito antes. Na ponta dessa flecha tem vários núcleos, hein? Essa tecnologia é muito interessante. O Arangue já bota a faca no pescoço dele, falando, olha velhote, ficar pegando as coisas dos outros vai acabar dando errado pra você, hein? O carinha da espada fala, caramba, eu já ia recusar, calma moleque, encontrar com vocês foi a coisa do destino, então por que não sejam pacíficos um pouco? A mulherzinha fala, então por que deixou esse teu temperamento se controlar, hein, seu otário? E o Prota tá falando, bom, não era ele que estava em perigo, mas sim o Arangue, ele que tinha risco. Ele nem percebeu que aquele cara desajeitado puxou a espada dele. Além disso, a garota com as mechas presas parece ser a líder de todos, então ela deve ser mais forte que aquele cara desajeitado. Eles não são pessoas comuns, porque eles apareceram na nossa frente. O carinha da espada fala que, julgando pelas reações, parece que aquele velhote não disse nada pra vocês, hein? E Prota pergunta se ele conhece o líder de filial. O carinha da espada fala, o quê? Ele não te disse nada. Aquele velho tem um péssimo hábito, hein? Depois que terminarmos as apresentações, vamos explicar tudo em detalhes. Nós somos a equipe secreta do Distrito 17. E o Prota de boca aberta falando que tem outra equipe secreta além da gente. O carinha fala que deve ser surpreendente, né? Já que o chefe da filial se certificou de manter esse segredo. Bom, se todo mundo soubesse da gente, não seríamos realmente uma equipe secreta, não é? A mulherzinha se apresenta, falando que é a Cena. O carinha mais bombado fala que ele é o Kim. Ele só fala quando você fala com ele. Então, por favor, fale com ele frequentemente. E ele é o líder da equipe, o Jae-sung. Nossa equipe se chama Código Azul. Estaremos ao seu cuidado. E o Prota pensando, bom, Código Azul é um nome bem comum, certo? Se apresenta falando que é o Seon. Nós somos a equipe Carnive. O Seung fala que ele escolheu esse nome por causa da palavra carnival. Tu é do Brasil, parceiro. O Prota fala, bom, eu peguei isso da palavra carnívoros. O Seung fala, bom, tipo comer carne, hein? Sou agressivo e bem legal. E o Prota pensando, bom, o nome da equipe Carnive vem do nome que eu dei pra minha habilidade. Eu queria simbolizar que a minha habilidade devora outras habilidades. Então nomeou a sua habilidade como Carnívoros. A Cena fala que soa como um bom nome pra equipe. Pelo menos é melhor que Código Azul, né? Nome tosco. O Kim fala que eram chamados de equipe azul originalmente, mas já que o líder da equipe Jae-sung disse que não era legal, ele adicionou uma palavra aleatória, mas a gente descobriu depois que isso era um termo médico. Jae-sung lá todo envergonhado, falando, por que você só escolhe esses momentos pra falar, hein? Ninguém te chamou na conversa. E a Cena só no Código Azul, parada cardíaca, emergência, emergência. Se vocês continuarem me zoando, eu vou dividir refeições especiais
especiais na cidade. Eles ficam bravos, falando que isso é muito injusto. E o Prota tá pensando, bom, carnívoros, alguém que come carne. Pergunta do chefe de filial se isso é ruim. O chefe de filial fala que não, é muito melhor que Merlin e vários outros aspectos. E pensar que você escolheria esse nome de novo. E o Prota sem entender, falando, ué, como assim, mano? O chefe de filial fala um guia normal e uma tecnóloga mágica, hein? Eu acho que a equipe está bem desequilibrada. Você precisa de alguém especializado em combate a curta distância. E o Prota fala que é como esperado do chefe de filial. Vai pedir pra Jamie procurar candidatos para sua equipe, mas vai ser difícil achar meta-humanos que já não estejam em alguma equipe também. O Prota fala que se ele conseguir obter um membro em que possa confiar, ele vai esperar, não importa quanto tempo demore. O líder de filial fala que um abrigo em Bucheon vai entrar em colapso dentro do próximo mês. Haverá um meta-humano talentoso em combate a curta distância vindo daquele local e está planejando colocar essa pessoa na sua equipe. E o Prota pergunta como é que ele sabe disso. Talvez você tenha uma habilidade que te permita ver o futuro. E o chefe fala que nunca ouviu falar de uma habilidade assim desse jeito. Se ele tivesse uma habilidade assim, então eu não teria deixado aquele bastardo morrer daquele jeito. E o Prota fala, desculpa, eu não pensei por esse lado, né? O chefe fala, bom, você está no meio do treinamento com as crianças, não é mesmo? Eu estou preocupado, já que você despertou tarde demais. Mas isso é um alívio, pois posso ver que você está bastante determinado. E o Prota fala, bom, essas palavras querem dizer que você já sabia que eu ia despertar. E o chefe sorri falando, quem sabe, hein? Eu não acabei de dizer que não tenho uma habilidade que prevê o futuro? E o Prota fica pensando, bom, embora ele esteja falando muito vagamente durante essa conversa, pode dizer que ele sabe de tudo que vem acontecendo. O chefe de filial fala que quer que ele tenha uma boa equipe, então ele precisa ter certeza de usar essa oportunidade para fortalecer seus fundamentos. E o Prota pergunta o que ele disse, você está planejando algo de novo, né? E o chefe sorri e fala, não, seria chato se você ficar sabendo de tudo antecipadamente, certo? Um time secreto e um mentor de treinamento estava completamente na palma da mão dele. Não sabe dizer o quanto ele sabe. Às vezes chega a ser bastante assustador. O Saeung fala que, sendo direto, estamos aqui para ajudá-los no seu treinamento, mas se acharmos que vocês não são capazes, vamos fazer vocês entrarem na nossa equipe. O que acha? Se não estiverem confiantes, é melhor dizer agora mesmo. E o Prota tá pensando que não importa qual é o plano do chefe de filial, eu só vou seguir o que ele está dizendo. Vou tirar proveito dessa rara oportunidade. O Prota fala em bom, então você tá falando que isso é uma luta, beleza. Para deixar mais divertido, preciso colocar uma penalidade. O Jaseong fala que está ciente, está ansioso, pode nos mostrar a sua habilidade básica. Então o Prota já fica falando, por favor, observem as habilidades que estivemos treinando esse tempo todo. Já manda o Arangue se preparar agora mesmo. Ele já joga uma gosma no meio do deserto. O pessoal fica perguntando o que é isso. O Arangue fala que essa é a primeira vez que eles sentem o cheiro de podre de uma besta demoníaca. Vocês estão exagerando. Jaseong já fala que eles vão se afastar. Não querem ficar cheirando essa merda fedorenta. O Prota manda todo mundo entrar na sua posição de batalha agora mesmo. A cena fica perguntando o que eles acham que eles estão tentando nos mostrar. O chão do deserto já começa a ficar tremendo. Prota manda todo mundo se preparar agora mesmo. Eles já ficam dizendo que estão prontos. Prota diz que eles estão vindo dispersar agora mesmo. A cena fala, bom, a equipe carnívora está caçando alguma coisa. E o Prota se preparando na frente daquele chiclete mastigado. Um bicho já vem pela areia na direção daquela gosma nojenta. O pessoal já fica olhando aquela sombra falando, nossa, que merda é essa? Um grande inseto da areia já vai saindo dela todo putão. É um grande minhocão. E o Prota só fica olhando para aquela minhoca falando, nossa, que minhoca grande, hein? Já começa a preparar seu poderzinho, reforçando o seu corpo. Falou que o minhocão tem dois tipos de ataques. No primeiro, ele salta do subsolo e engole o alvo diretamente a partir da superfície. E no segundo, ele salta para fora da superfície e engole o alvo durante a queda. Então retorna para o solo. Embora seus movimentos sejam previsíveis na superfície, no subsolo, seus movimentos são irrestritos. Então, para aumentar suas chances de vitórias, precisa matá-lo antes que ele retorne ao chão. E o minhocão só lá falando, haha, vem pra cima, seu lixo.
E o Prota indo pra cima daquela minhoca, usando seu golpe, rastejada legal. E o minhocão na mesma hora já vai entrando no buraco, falando, sai fora daqui, meu. O Prota já manda o corte, falando, toma aqui, ó, corte na junta do grande minhocão. A cena fala, nossa, ele conseguiu perfurar, hein, até que foi legal. O minhocão já fica puto, falando, miserável, tu me encortou, maldito. E o Prota se perguntando, eu falei, aquele corte não matou ele, né? O minhocão já tá atrás dele boladão, falando que ele vai conhecer o poderoso tronco. Já manda uma cabeçada na areia, falando que agora ele vai dar eu fora, meu. E o Prota só desviando, falando, agora Arangue, chegou sua hora. O Arangue já mete sua flechada, falando, receba, seu minhocão safado. O Arangue acerta o golpe aonde estava aquela feridinha. O minhocão fica puto, falando, peraí, parceiro, vocês estão apelando, isso não vale. Eu já sei onde só olhando, falando, ó, não tem assim que ele usa aquelas flechinhas, hein. A cena fala que se pergunta como ele conseguiu instalar um núcleo de energia explosiva dentro de uma flecha, né. O Prota já vai pra cima, falando, pulo do macaco doidão da cabeça, e mete uma enfiada com a sua espadinha na minhoca. O minhocão fica puto, falando, nossa, que arranhãozinho é esse, mal desenhado, parceiro. O Arangue já começa a preparar mais uma vez a sua flechinha e já explode o minhocão, falando, receba, seu minhocão safado. Já Seong fala, bom, ele tem uma pontaria perfeita, até que é legalzinho, hein, ele é mesmo habilidoso. A cena fala, bom, o poder de fogo dele é muito fraco, esse é o problema. Já Seong fala que depois de um ataque de curta distância, ele recua e realiza um ataque de longa distância. Gosta da forma que ele pensa, mas ele só vai enfurecer com esses ataques fracos demais. O minhocão fica deitado por um tempinho, mandando o bait. Prota já fala, Mini, o padrão de ataque do minhocão tá mudando, se preparem, nós vamos perder se ele for pro subsolo de novo. A Mini já fica preparando, já pega um pistolão. A Sina fica perguntando o que é aquela arminha, o que uma arma sem um núcleo poderia fazer direito. O minhocão mais uma vez já vai se levantando, falando que aqui já tá pronto pra segunda rodada. Prota fala, Mini, ele tá fugindo, minha nobre, faz alguma coisa. A Mini já manda o seu disparo, falando que não vai deixar esse vagabundo escapar. Uma balinha já vai saindo do seu revólver e ela já vai sendo mandada pra trás. O minhocão só vê aquela bolota, falando, peraí, parceiro, você só ataca de longe, é. Na mesma hora, outra explosão já vai acontecendo. A Mini fala que conseguiu, hein, eu acertei aquele maldito. E o minhocão tá lá, apenas grosso e grande na frente deles. O Arangue fala, tá acabado, a gente venceu essa batalha. E o Prota tá pensando, bom, o minhocão tá vibrando um pouco. Fala, ainda não, atire, Arangue, manda suas flechadas agora mesmo. O Arangue mais uma vez já começa a disparar e outra explosão vai acontecendo na cabeça do minhocão. No meio da fumaça, o Prota fica se perguntando se agora ele morreu, mas na verdade o minhocão foi esperto e já fez um rombo grosso no chão. Fala que não, os minhocões são bestas demoníacas fortes e agressivas, já que provocaram demais, tem certeza que ele vai contra-atacar. Um grande rastro já vem chegando nas suas costas, o minhocão vai vir por trás dele. Prota fala que ele tá atrás de mim, vem até aqui, seu lixo, mas na verdade não. O minhocão estava indo na direção da Mini. Prota fala, bom, ele mudou sua direção, hein? E a Mini lá, paralisada, toda com medo. O Arangue, mais esperto que o Prota, que tem a velocidade nas pernas, chega antes dele e consegue desviar, salvando a Mini de ser comida pelo minhocão. E o minhocão começa a comer a bandeira, falando que comeu isso, vocês perderam a partida. O Arangue fala que chegou a hora, Mini, faz isso aí. Fala que isso vai ser acionado nesse momento. E o minhocão falando, roubei, parceiro, aqui é Rio de Janeiro, otário. Mas ele não contava que aquela mina fosse uma bomba que explode na sua boca. A cena fala, ótimo. O Já Seong fala que isso é surpreendente, como eles conseguiram obter uma arma com todo aquele poder explosivo. O minhocão já fica com a cabeça preta, como se tivesse entrado na estrada de barro. E o Prota já vem pra cima, falando que agora é o teu fim, poderoso minhocão. Já mete mais um golpezinho com a sua espada. Parece que ele tá numa agulha no palheiro, de tão fraco que é. O minhocão sem cabeça começa a rastejar mais uma vez para o seu buraco. E o Prota falando, merda, como esse bicho continua vivo, mesmo depois de ter sua cabeça explodida. O Já Seong manda ele largar sua espada, é muito perigoso. E o Prota falando, não posso, se eu desistir agora, ele vai acabar escapando. O minhocão entra com tudo no buraco, falando, falou, seus otários.
o pessoal só consegue ver aquele rabo todo grande pra cima. O Arangue já fica assustado, falando: "Ih, irmão mais velho, você é louco?" E o Prota continua sendo sugado pelo minhocão, mandado pro fundo, e fala: "Caramba, que minhocão forte, grosso e veiudo, está cheio de ferimentos. Essa será a sua última luta antes dele falecer. Mas mesmo assim, nesse ritmo, eu serei sufocado por toda essa areia." Continua segurando firme e forte naquela minhoca grande. Continua lá e usa todo o seu poderzinho concentrado, falando: "Receba, seu minhocão safado." Fica até com uma cara de sério, como se fosse um protagonista, e manda um corte no minhocão. Não faz nem sentido ele estar desse jeito, sendo que o minhocão faz um buraco rés no seu corpo, né? Mas tudo bem, vamos dizer que ele faz um buraco dobrado. Aí o Prota consegue ficar nessa forma aí. E o Jaseong falando: "Por que vocês estão parados aí, moleque? Vocês estão loucos? Por que ficaram só olhando? Vocês deveriam ter agarrado na perninha dele." A cena fala: "Bom, aquelas crianças não são usuários de habilidade com corpo reforçado. Como eles teriam sido capazes de bloquear aquilo?" O Jaseong fala que sabe, só disse isso porque está frustrado. Se ele for arrastado para o fundo do subsolo, ele vai sufocar até a morte. Não tem muito tempo. A terra das passagens da minhoca são macios, então cavem o tanto que vocês puderem. A Minnie já fica apontando, falando: "Olha ali, tem alguma coisa naquela parte da areia." Já tem uma mãozinha toda pra fora do chão. Na mesma hora, o Jaseong já pega ele, falando: "Receba", e puxa o Prota como se fosse um pedaço de cocô para fora da areia. E o Prota já fica cuspindo lá, falando: "Comi muita coisa, hein? Eu tive que aguentar aquela minhoca." Fala que está bem, só um pouco cansado. Uma habilidade desconhecida se ativou naquela hora. Se não fosse por aquele poder, ele teria morrido. Aquela sensação estranha foi diferente de todas as outras que ele já experienciou até agora. A cena já mete um tapão nele, falando: "Receba, você queria morrer? Porque nos deixou preocupado com você, maldito." E o Prota fala: me desculpa, me desculpa." Os três já ficam olhando sem acreditar. E o Prota falando: "Eu consegui isso." O Arangue fala: "Pelo menos ele trouxe um núcleo, né?" O Jaseong fala que está sem palavras, e pensar que ele arriscaria sua vida por um mísero núcleo demoníaco de uma besta de rank 13. E o Arangue só falando: "Com licença, senhor, vocês são ótimos caçadores, então parece que estão cheios de núcleos, hein? Mas nós precisamos trabalhar para repor núcleos que usamos hoje." O Jaseong fala: "Bom, é bom que esteja usando núcleos para compensar sua falta de poder, mas você deveria ter escolhido uma besta demoníaca que fosse do mesmo nível que o seu. Desse jeito, vocês vão morrer nas suas próximas sessões de treinamento. E onde caralhos vocês acharam esses artefatos estranhos, hein?" A Minnie já fala que é uma tecnóloga. O Prota nem consegue esconder. Na mesma hora, o Jaseong já fica surpreso, falando: "Que? Como é que pode uma coisa dessa, menina?" A Minnie já se apresenta, falando: "Bom dia, meu nome é Minnie." O Prota fala: "Bom, eu não gostaria que alguém de fora soubesse que temos uma tecnóloga mágica." O Jaseong fala: "Bom, já que é raro e difícil de achar uma mágica, Node não iria ficar parada se rumores fossem espalhados." O Prota fala que esse aqui é o Arangue. Ele diz que finalmente é sua vez de se apresentar, né? O Jaseong fala: "Bom, você é um arqueiro. Próxima pessoa." O Arangue fica perguntando se ele ainda tá putinho. O Jaseong fala: "Como líder, quais habilidades você possui?" E o Prota tá perguntando: "Perdão, eu não sei de nada." O Jaseong fala que a habilidade dele é parecida com a do Jeong. "Você aprendeu isso com ele?" Ficou tão surpreso que achou que ele tinha copiado, colado e por fim absorvido a habilidade do Jeong. Mas mesmo assim, ele usou um reforço corporal nos membros inferiores que nunca viu antes. Ele tem tantas habilidades incompatíveis que parece que ele não consegue demonstrar nenhuma delas corretamente. Ele é tão burrinho. E o Prota tá só pensando, com a sua cara toda de idiota. A cena fala: "Bom, é possível alguém possuir tantas habilidades assim ser tão fraco?" O Jaseong fala que é possível se as habilidades que ele possui sejam parecidas, mas nunca ouviu falar de alguém que possui habilidades de naturezas completamente diferentes. E o Prota tá falando: "Bom, sobre isso, como é que eu explico uma coisa dessa?" Mas no mesmo momento, o chão mais uma vez já fica vibrando. O Jaseong falando: "Caramba, que merda é essa?" E o Prota tá pensando: "Tem outro minhocão, não acredito." E mais uma vez, ele já vem se aproximando todo putaço. O Prota fala que deve ser um minhocão que também sentiu o cheiro daquela vez.
também precisamos matar ele. O Jasung fala, calma aí, Calabreso, o que você vai fazer? Você não se recuperou ainda. E o Prota aqui com a sua cara de Prota idiota, todo otário, falando, então não vamos recusar e receber com prazer os ensinamentos dos nossos Sunbai. O Jasung fala, certo, deixa com a gente. O Kim já começa a preparar os espadões e ele fica dizendo que vou mostrar pra eles como um caçador se livra de problemas. E o Prota só olhando falando, ué, porque essa aqui tá parada, ela é um membro que não luta também. Os dois já ficam esperando aquele minhocão aparecer. O Jasung fala, vem pra cima, minhocão, vai ser uma batalha bem dura, né? O minhocão já brota putaço, falando, quem foi que fez aquilo? O Arangue fala, nossa, é maior que o anterior, hein? E o minhocão putão, falando que vai comer todo mundo que matou o seu filho. E o Frota fala, bom, ele vai voltar pro subsolo antes de atacar. Por estar indefeso nesse momento, agora é melhor hora de ir com tudo. Ele está tentando descer, ele só queria mostrar sua cabeça e falar que é fodão. Na mesma hora o Jasung já prepara seu espadão, falando, tu vai receber, meu nobre. E o Prota surpreso, falando, que espadona, hein? A espada do luar. Ele já mete um golpezão no pescoço do minhocão. O minhocão já vai tomando um golpe que corta no seu meio todinho. E o Aranha falando, caramba, o que é aquilo? O Prota fala que aquilo foi tirar energia do núcleo da espada. A Minnie diz que talvez aquele artefato só pareça uma espada por fora e na verdade é uma arma, hein? E o Prota pensando, bom, talvez aquele artefato só pareça uma espada por fora e na verdade é uma arma. Nem a energia da espada do líder da equipe, Jasung, nem o seu poder é desconhecido. Foram manifestados através da pedra do núcleo, equipada nas nossas espadas. E em vez disso, o poder surge do próprio meta-humano. A Minnie fica falando que o bicho tá tentando fugir, aquele safado. E o líder Jasung falando, pera aí, parceiro, tá de sacanagem. O Kim fala, sim, vamos dar o nosso golpe combinado. Os dois já começam a enfiar a espada no bucho pra tentar segurar o bicho. O Jasung fala pra não deixar escapar, segura com força, meu nobre. E o Kim fazendo força, falando que parece estar levantando uma tonelada, já mete a espadada cortando o bucho do bicho de lado, falando, receba, seu monstro safado. O Jasung fala que já perfuraram as espadas na seção central. E o Arangue perguntando seção central, o Prota fala que é uma camada de proteção resistente que reveste o núcleo. O Jasung fala, agora arraste ele pra fora. O Kim já começa a levantar o bicho como se fosse um monstrão, joga ele pra cima, falando, aí tá ele, ó, manda a facada, meu nobre. E o Jasung já começa mais uma vez a preparar sua espada, ficando vermelha. E o Prota fala, nossa, ele vai usar aquela habilidade mais uma vez, hein? O Jasung fala, bom, te prepara, parceiro, toma espada explosiva de alguém que não é otário. E realmente o minhocão já começa a explodir em vários pedacinhos. E digamos que ele fica sem a cabeça, todo destruído. E o Prota nervoso falando, nossa, ele está no nível completamente diferente de mim, que sou tão fraco. E o Jasung já começa a limpar a espada, falando, fácil, que fácil, cadê o protagonista? Diz que eles viram isso. Isso sim é uma caçada, seus merdas. Mas o minhocão, antes de morrer, fala que não vai ficar desse jeito e usa sua habilidade cuspida de lodo verde. E o Jasung só comemorando, falando, hehe, eu sou o pica daqui, parceiro. E já cai no chão todo sujo, com várias minhoquinhas no seu corpo, pedindo por ajuda. E o Prota falando, caramba, são parasitas do minhocão, rápido, vamos ajudá-lo. Por favor, espere um pouquinho, a gente vai te dar uma ajuda. E o Jasung falando, tira esse bicho daqui, os minhocão estão entrando em lugares suspeitos. E o Prota nervoso, falando, caramba, ele matou aquele minhocão como um profissional. Não achou que ele cometeria um erro tão besta desse. Não é de senso comum para um caçador de nível dele, que é preciso fazer um minhocão vomitar os seus parasitas antes de matá-lo. E pergunta por que ele está parado aí só assistindo. E o Kim falando, bom, eu odeio insetos pequenos, então não contem comigo. E o Prota falando, que? Não acredito numa coisa dessa não, hein? Que coisa sem nexo, ele tá falando agora. O que diabos está de errado com essa equipe estranha? E o Jasung falando, Senna, por favor me ajude. Agora é a hora de você usar sua habilidade. Eu conto com você, minha nobre. Me salve, por favor. A Senna pergunta quais são as palavras que ele tem para oferecer. O Jasung fala, refeições especiais. Vai dar o dobro da quantidade. A Senna fala, sim, você já não havia dito que me daria nenhuma? Se eu comer várias delas, só vou ganhar peso. O Jasung pergunta se ela vai agir assim. Nesse ritmo eu vou morrer, por favor. Diz que é brincadeira. Era só brincadeira.
vai dar um bônus na próxima missão também. A Senna diz que ele não pode voltar atrás com suas palavras, certo? E o Jae Sung pedindo, rápido por favor, me ajude. A Senna diz, os dois bonitões aí, saiam da frente, vocês só vão ficar no meu caminho. O Prota já se afasta, ela diz que deve ser o suficiente, já começa a preparar o seu poderzinho, restaurando a energia dele, fazendo ele ficar todo brilhando. E o Prota falando que um meta-humano com poderes regenerativos no deserto, ela está usando as habilidades dela a longa distância também. Caramba, eles são uma equipe que nunca viu e nem ouviu falar dessas pessoas. Com pouco tempo, a Senna já terminou de curá-lo completamente, dizendo que ele está se sentindo melhor agora, certo? O Jae Sung na mesma hora já se levanta rapidão e o Prota pergunta se ele tá bem. O Jae Sung fala que dói mais do que ele pensa, né, garoto? E o Prota pergunta o que tá acontecendo aqui. Agora você pode explicar. O Jae Sung fala, bom, um serviço único pra você, do Lee, com nossa curandeira Senna, sendo nossa protagonista. O que você acha, hein? Prota fala, bom, espera aí, tudo isso foi planejado, não acredito. O Jae Sung fala, bom, isso tudo foi planejado desde a aparição do Minhocão. Não foi incrível, parceiro? Eu quase morri por causa da enrolação inesperada dela, mas é divertido desse jeito, certo? Prota fala, bom, eu tenho uma pergunta, o que era aquele ataque projetado pela sua espada anteriormente? E o Jae Sung só olha falando, ah, tu quer saber minha técnica, né? Você não sabe nada sobre a energia do núcleo também, o caminho é longo, um protagonista tão burro desse jeito. Não se preocupem, pode ter sido uma bagunça, mas todos vocês passaram. Acho que também provaram que tem o direito de ser os seus mentores. Agora a gente vai começar o bagulho sério. Vai explicar as partes teóricas primeiros e a Senna vai ajudar bastante. Não existe ninguém que consiga superar a Senna na habilidade de manipular a energia do núcleo. E o Prota fala, bom, você também vai ensinar o Arangue e a Mini com isso? O Jae Sung fala que o garoto não é um meta-humano. O treinamento de alta qualidade serão ineficazes para ele. E ainda é muito cedo para a tecnóloga mágica aprender como usar a energia do núcleo. Mas se você quiser ter batalhas de verdade, você precisa ter um físico básico e habilidade de combate. Como essa é a especialidade do Kim, vai deixar isso para ele fazer. O Arangue já tá lá jogado no chão depois de tomar uma rasteira. O Kim já manda ele levantar de novo, que não vai ser fácil para ele. O Jae Sung fala, certo, vamos começar a nossa lição agora. Nós vamos revisar o conhecimento básico primeiro. Vocês já ouviram que a habilidade dos meta-humanos são categorizadas, certo? Elas são separadas em 6 categorias: aprimoramento físico, poderes sobrenaturais, magia, engenharia mágica, espiritual e controle de outras bestas demoníacas. Essas são as categorias mais comuns de habilidades meta-humanos. Elas são chamadas de categorias inerentes, e a energia do núcleo que todo meta-humano possui muda de acordo com as próprias características únicas dele, e é por isso que algumas pessoas têm aprimoramento físico, enquanto outras podem usar habilidades de fogo. O mesmo vale para suas espadas explosivas e espadas do luar. Ele concentra a energia pura do núcleo na espada e depois libera tudo. E o Prota pensa, bom, essas habilidades são legais e características comuns são bem incríveis. O Jae Sung fala que também há uma outra razão relevante para as características comuns serem importantes. Elas são diretamente ligadas ao aumento da sua concentração de energia do núcleo. Se você souber como usar as características comuns, então você poderá gradativamente aumentar a quantidade de energia do núcleo. É parecido com os jogos que existiam antes da catástrofe. Você vai subir de nível com cada aumento. A Senna fala que quando falamos em crescimento, geralmente pensamos em ganhos de experiência ou no aumento de status de habilidade, mas o volume do seu núcleo pode aumentar por si só se você usar as características comuns. Prota fala, bom, então sou capaz de fundir a energia de todas as habilidades que absorvi em uma só. Se eu continuar absorvendo habilidades, poderá se fortalecer o dobro ou até mesmo muitas mais vezes, hein? O Jae Sung fala que agora então vamos parar de falar e pôr em prática tudo. Foque e ataque com tudo que você tem.
Prota fala, certo, vamos fazer. Já mete um empurradão no carro, fazendo um pequeno amassado. O Jae-sung fala que não foi nada mal, mas não era isso que ele esperava. Prota pergunta se fez algo errado. O Jae-sung já chama a cena, falando que agora é a vez dela. Ela fala que deveriam tentar fazer isso daqui, certo? Já pega ele pelo braço, falando, com licença, molecão otário. Você sentiu a energia na sua mão quando deu aquele soco? Não pense nisso como se usasse a força dos seus músculos. Em vez disso, pense na energia fluindo de onde os seus dedos estão te tocando. Então concentre essa energia na palma da sua mão. Claro que não é fácil de entender isso imediatamente. Que tal concentrar um pouco de energia na ponta dos dedos e depois liberar? Pense nisso como se estivesse dando peteleco na testa de alguém. E o Prota tá pensando, bom, liberar energia, certo? Já pega e mete a petelecada na direção do carro. Os dois já ficam surpresos com aquilo. O tiro passou raspando a cabeça do Jae-sung. A cena fala, caramba, fez um buraco. E ele fez isso de primeira. E o Prota pergunta, eu fiz corretamente? O Jae-sung fala que sim, mas isso é incrível. A cena pergunta se ele realmente sentiu o fluxo do núcleo. O Prota fala que sim, ele acabou sentindo. O Jae-sung já fica surpreso, todo caladinho, falando, ei você, mesmo que isso possa deixar o Kim louco, você deveria pensar seriamente em ir para a sede. O Prota fala, bom, a sede, né? Você tá falando a sede da Node? O Jae-sung pergunta se há outra sede aqui. Detesta a sede, mas o programa de crescimento deles vale a pena, honestamente. Pelo bem do Distrito 17, será melhor se você ficar aqui. Mas se você estiver pensando no seu crescimento pessoal, você também tem a opção de ir para aquele lugar. O Prota fala, bom, mas o que quis dizer sobre o chefe da filial ficar louco? O Jae-sung fala, bom, aquilo é porque o chefe de filial também detesta a sede. E o Prota tá pensando, o chefe da filial também, até mesmo ele, que é associado à Node, detesta a sede. O Jae-sung fala, tá bom, vamos falar da sede de novo quando outra oportunidade aparecer. Eu confiei em você e te contei porque são amigos do chefe da filial. Então, não volte e espalhe isso imprudentemente. O Prota fala que nunca faria uma coisa dessa. Eles vão para o próximo passo. Depois disso, o Prota já tá em um lugar aleatório, sozinho treinando. Começa a concentrar seu poderzinho no seu espadão, falando, receba, espada do luar, golpezinho de longe. O seu corte apenas arranha uma coluna que estava parada de boa. Ele já prepara de novo, falando, receba agora a minha espada explosiva. O seu golpe não faz explodir, mas acerta alguma coisa, quebrando um pedacinho da coluna que tava de boa parada. Ele já fica cansado, falando, o homem já trabalhou demais por hoje, né? Já chega, já volta pra filial, já fica perguntando, cadê o Arangue? A Minnie fala que o Arangue vem agindo estranho ultimamente e até falou para ele voltar mais cedo, fora quando estamos treinando, não sabe para onde vai e nem o que ele vem fazendo. Prota pergunta se ele arranjou uma namorada. A Minnie fala que seria bom se fosse verdade, com aquele temperamento dele seria um alívio se ele não estivesse causando os problemas. E o Prota já fica falando algo estranho, falando, bom, parece que ele sabia que estávamos falando dele, certo? Assim que abre a porta não tem ninguém, ele fica só olhando, mas na porta tem um recado, um bilhetinho pra ele. Na mesma hora ele já vai ficando todo sério, e um galpão, o Arangue já tá todo capturado, as pessoas perguntando se aquele cara vai vir, e o chefe deles falando, quem sabe, né, talvez ele venha, se ele não quiser perder seu único e querido filhotinho, ele vai vir ajudar, falando, né garoto, fala pra mim. E o Arangue tá lá, todo amarrado, mas não tem como falar porque ele tem uma fita na boca. E o Prota pergunta, é aqui? A Jamie fala que sim, é aqui mesmo. Manda ela voltar, a partir de agora o bagulho é com ele. A Jamie fala que vai sair fora, até parece que ela vai se meter nessa briga. Já vai abrindo a porta todo bolado, como se ele fosse o protagonista. Mas já fica com a sua cara de leso, todo otário demais. Na frente dele já tá lá o pessoal falando, e aí guia, beleza? O Arangue, digamos que ele acabou apanhando um pouco. E o Prota já fica gritando, falando, Arangue, tá tudo bem contigo? E o Arangue só falando, Ryung, por favor, tá de boa aqui. E o Prota pergunta o que eles estão fazendo. E o careca falando, quem é esse desgraçado? Arrogante pensa que é, hein? E o chefe dele, putão, falou, quem tá interferindo? Não se mete não, maluco. Você se lembra de como tratou a minha esposa? Nem se passou tanto tempo. Como você se esqueceria disso? Eu tava ficando aborrecido ao pensar em como te lidaria, seu maldito. Mas aí esse seu garotinho apareceu por conta própria na hora certa. Prota fala, bom,
Então foi por isso que você me chamou aqui. Como pediu, solte ele agora. Kang fala que essa é uma cena que você não conseguiu ver sem derramar lágrimas. Já dá um tapão na cara desse protagonista de merda, falando: sua puta, você não entende a situação que está. Como você ousa erguer a cabeça confiante, seu lixo? Como poderia um idiota estúpido que não consegue nem se defender proteger alguém? E o Arangue só gritando: para, não faz isso. Na mesma hora o Kang já começa a preparar uma bicuda, falando: receba então, mete um chutão, fazendo ele se rastejando como se fosse uma lagarta. E quem essa criança pensa que é? Pra ficar se metendo na conversa de adulto, que insolente. E o prota aqui lixão, falando: não toque nele, ele é só uma criança. E o Kang putão: cala a boca, seu merda, já usa sua habilidade, cusparada mortal. E o prota pelo menos faz isso, consegue desviar dessa merda. Era um cuspe ácido, se pega tinha derretido a cara. O prota fala: bom, uma habilidade em que se cospe veneno. Ou não, ele deveria ter escondido alguma arma dentro da boca. Você é só um desgraçado imundo, dos pés às cabeças. A mensagem começa a voltar, falando: mate, porque é algo tão simples assim. Eu experienciei isso várias vezes quando eu era um guia. E a voz perguntando por que ele tá tentando esconder o poder dele. E o prota tá falando: não, eu não quero revelar meu poder aqui, eu sou um lixo. E a voz dizendo: você tem mesmo que ignorar um lixo como ele. Mate, então revele orgulhosamente o fato que você despertou. Assim, ninguém mais vai atormentar você de novo. Passa a faca nesse cara, já segura o golpe, falando: pera aí, parceiro, que eu tô conversando. Todo mundo já fica surpreso, falando: ó, ele segurou o golpe, hein? E o Kang putão, falando: tu bloqueou, seu guia miserável. E o Pro tá ficando puto, falando: por favor, pare, caçador Kang. E o Kang bolado, falando: esse idiota deve estar pedindo pra morrer, hein? Você não sabe o seu lugar porque o chefe de filial te favorece, certo? O Prota já começa a dar uma apertadinha. O Kang já trava a veia do bumbum, falando: ai, tá doendo, parceiro. E começa a ficar tremenda sua mãozinha, falando: seu desgraçado, tu não vai soltar, né? A voz fica mandando fazer desse cara um exemplo agora mesmo. O Prota já ia preparando a sua faquinha, e quando ia fazer o movimento que finalmente ia brilhar, o Arangue aparece para atrapalhar, dando uma cabeçada nele, falando: Ryuing, por favor não faça isso, parceiro. E o Prota falando: calma, que merda, agora sim ia ficar bom. Já solta a mão dele, falando: tudo bem, e toma outra porrada na cara para deixar de ser um pedaço de merda. E fica todo sério olhando. Eu pensei que ele finalmente ia ser um Prota bom, mas continua se decepcionando, falando: sinto muito, caçador, me perdoe, me desculpe. E o Kang lá, todo puto, mas um pouco nervoso, falando: embora a minha esposa não tenha dito nada em particular, ela foi esperta, seria bom se você agisse cuidadosamente a partir de agora. E o Prota fala: sim, eu vou me lembrar disso. E o Kang manda o pirralho se lembrar que seria ótimo se ele também se certificasse de não atrair atenção desnecessária. E o pessoal bravo falando: espera aí, irmão mais velho, você vai deixar eles irem embora desse jeito? E o Prota falou: obrigado, agora a gente vai sair fora daqui. E o careca pergunta por que pegou leve desse jeito, hein? Eles têm que dar uma lição naqueles caras. E o Kang putão falando: não conseguem calar a boca, seus panacas otários. Se o pirralho não tivesse parado ele, a sua mão teria sido quebrada. Ele é um guia normal, mas a força dele é estranha. E o Prota do lado fala: bom trabalho, obrigado por me parar. Se você não tivesse feito isso, eu teria causado problemas e seria banido. Se aquilo tivesse acontecido, eu não teria coragem de olhar pro líder de filial. O Arangue fala que foi você que me ensinou que guias precisam tomar decisões racionais nessa situação. Claro, apanhar é muito bom, mano. Continua assim, Prota. Você só me dá orgulho, parceiro. Eu fico muito feliz quando eu vejo um Prota desse jeito. Você não sabe como. Prota pergunta como ele foi capturado por aqueles caras. O Arangue fala que estava andando por aí dizendo que estava à procura de missões e passou perto do ponto de encontro deles e chamou a atenção. Prota fala: caramba, então esse tempo todo você estava coletando informações, hein? O Arangue disse que não importa o que ele faça, ele é o único humano na equipe. Se ele não quiser ser dispensado por não possuir alguma habilidade de meta-humano, precisa pelo menos fazer o seu papel de guia corretamente. Prota fala: calma, você não precisa colocar sua vida em risco daquele jeito. A partir de agora, você só precisa se fortalecer gradativamente. O Arangue fica dizendo que não, para meta-humanos como você, não é preciso se segurar. Mas depois que encontramos
Pessoal do Código Azul, eu realmente compreendi a minha posição. Você tá escondendo a sua habilidade por causa da equipe secreta, mas sou eu que não possuo habilidades. Antes que a Minnie me despreze, eu preciso me apressar e executar devidamente o meu papel. Prota fala que nem todos os meta-humanos desprezam aqueles que não têm habilidade. O Arangue pergunta se ele consegue dizer isso depois de ser tratado daquela forma pelo Kang, e fala de novo, as pessoas normais estão abaixo dos meta-humanos. Não foi assim que a Node estabeleceu as posições. O Prota fica igual uma puta, calado, falando, você tem um ponto, eu não consigo retrucar isso. Arangue não sabe como ele era um cidadão comum e que despertou recentemente. Eu sou como um sapo que esqueceu, que já foi um girino, e simplesmente falei algo que acalmasse a minha mente. Não confie muito na Node, nem tudo é o que parece. Foi isso que o Jae-sung falou para ele. Rank das posições da Node, certo? Já voltam pra casa, tudo de cara fechada. Ele pergunta onde tá o chefe de filial. A Minnie fala que sobre isso ele acabou de sair com a Jamie e pergunta o que houve com o rosto dele. Parece que ele tá machucado. Prota manda ele se cuidar um pouco. Vai falar com o chefe de filial sobre se livrar do Kang ou algo assim. Mas na frente dele já vê o Kim, todo calado e triste. O Kim fala, sou eu, caçador senhor, sou eu mesmo. E o Prota fala, bom, você não estava no meio de uma missão onde estão o caçador Jae-sung e a caçadora Senna. O Kim fala que aconteceu algo, ele precisa de ajuda, por favor. O Prota fica pedindo para ele se acalmar um pouco e explicar tudo o que aconteceu para que ele possa entender. O Kim fala que o líder da equipe foi atacado. E o Prota tá pensando, bom, o líder de equipe é um meta-humano de alta categoria, sendo pelo menos um rank 7. Como alguém como ele foi atacado? O Kim fala que receberam uma missão do chefe de filial não muito tempo atrás, era caçar os assassinos. E o Prota tá pensando, bom, é isso mesmo, ele tinha recebido essa missão, perguntando qual era a descrição. O chefe de filial falando que é de caça ao assassino que você queria. E o Prota tá pensando, bom, é isso mesmo, entre os assassinos a proporção de meta-humanos para humanos é geralmente grande. O chefe de filial fala que eles não são assassinos comuns. Os membros da força de ataque começaram uma rebelião. O comandante da força de ataque do Distrito 14 lutou contra os subordinados dele, os quais começaram a rebelião e matou 2 deles. Como esperado, o comandante também matou os subordinados restantes, porque eles tiveram que lutar uns contra os outros. Essa foi uma missão suspeita, já que não tinha informações sobre o mentor, nem sobre o motivo da rebelião. O chefe de filial pergunta o que ele quer, vai pegá-lo? Prota fala que não tem uma certeza, tem pouquíssima informação, vai ser difícil lidar com esses 3 meta-humanos, e não é dito quais habilidades esses caras possuem. Sente que essa missão é muito perigosa, não é habilidoso o suficiente ainda. O chefe de filial fala que concorda, querer ganhar experiência lutando contra meta-humanos é perder sua vida, e é o mesmo que colocar a carroça na frente dos burros. E o Prota bom fala, ele sabia o motivo de eu querer aceitar a missão de caçar assassinos, hein? O chefe de filial fala que tá tudo bem, vai passar pra outra pessoa. Prota fala que é uma missão bastante apreensiva, ela é muito suspeita. O chefe de filial fala, realmente, é como você disse, há bastante incerteza sobre ela, esqueça tudo, garoto. E o Prota falando, bom, entendo. Até o final, o chefe de filial acha que ela é bem arriscada, hein? E pensar que ela foi dada ao Código Azul. Pergunta o que aconteceu depois disso. O Kim diz que já faz 4 dias desde que aceitaram esse trabalho. Eles estavam indo pelo deserto, caminhando belamente, e a Senna dizendo que ele parecia conhecer o Maiden, o comandante que foi assassinado. Está certa? O Jae-sung fala que era próximo dele durante o tempo em que esteve no centro de treinamento da Node. Ele era gentil, dedicado e também muito habilidoso. A Senna fala então, porque essa é a primeira vez que ouviram falar dele. O Jae-sung fala que ele também faz parte de uma força de ataque secreta como nós, mas do Distrito 14. A Senna fala que entende que nosso líder tenha sido expulso do centro de treinamento porque causou problemas, mas porque uma pessoa competente e gentil como ele se juntou a uma equipe secreta do deserto. O Jae-sung fica todo pensativinho e não responde. A Senna fala, não, esse não é um bom momento para ficar fazendo piadas, certo? Fala enfim, esse relatório não parece estar um pouco desgastado, não há informações sobre o meta-humanos. O Jae-sung fala que o Distrito 14 está por trás disso. O Distrito 14 já tinha enviado a sua própria equipe de caçadores, mas eles falharam. Foi por isso que passaram essa missão pra gente. Se falharem, então terão escolha.
a não ser se tornar isso uma investigação pública, mas acha que eles pretendem esconder os meta-humanos até o final. Pelo mesmo motivo do Kim manter nossas identidades em segredo, o quartel vai saber que ele reuniu secretamente uma força de ataque de meta-humanos. A Sina fala, bom, como eles também fazem parte da equipe secreta do Distrito 14, eles estão com medo de serem acusados de traição. O Jae-sung fala que é exatamente isso. A Node proibiu a criação de organizações militares secretas. O Kim já manda eles ficarem parados agora mesmo. Eles já ficam perguntando o que foi, Kim, fala pra gente. O Kim fala que tem vestígios de assassinos aqui por perto. Jae-sung fala, vamos nos mover para um lugar que conseguimos observar eles mais de pertinho, bem ali, naquele grande prédio. Eles já vão correndo, falando, vamos subir aqui, né, parceiro? Que o Homem de Ferro estiveram lá por 4 dias. E o Aranha falando, 4 dias vocês são bons, hein? E pronta pergunta mas os assassinos apareceram? O Kim fala que sim, isso mesmo. No momento que a Sina falou que já fazia muito tempo desde que ela tomou banho e começou a reclamar de tudo, enquanto estavam no meio do teto esperando, foi quando eles viram um assassino aparecendo todo encapuzado. Já começaram a correr, falaram, vamos pegar esse bandido. E no meio de uma dobra, já estavam esperando por ele. O Jae-sung fala que vão vigiar ele e atacar no tempo certo. Se for uma patrulha, eles devem ser de ranks baixos e médios também. E o assassino olhando todo desconfiado, pensando que tem alguém por ali. Mas quando entrando por uma portinha, já é capturado e já acorda pouco tempo depois, todo amarradinho. E a Sina falou que vão fazer alguma pergunta pra ele agora mesmo. E o Jae-sung com a sua faquinha, perguntando se ele tá vendo isso. Se você gritar ou fizer algo estranho, vou mostrar como eu uso essas coisas. Primeira pergunta, esse lugar é o seu esconderijo? O assassino fica só rindo, falando, vocês são do quartel da Node, O Jae-sung fala que ele é bem atrevido, sou eu quem faço as perguntas. Já que tá mudando de assunto, esse lugar deve ser o esconderijo, certo? Segunda pergunta, por que você traiu o Maiden? O assassino fala que eles não são do quartel da Node. O Jae-sung fala que eles são do distrito 17, parceiro. O assassino fala, então, foi o senhor Kim que mandou vocês, certo? O Jae-sung fala, para um peixe pequeno que nem você sabe muito, hein? Quem é você? O assassino fala, quem é você do que você sabe? Fica perguntando coisas idiotas e tais. Já começa a ficar puto falando desse maldito. Já faz um tempo desde que viu um malandro que não sabe o seu lugar. Na mesma hora, o assassino já começa a usar seu poderzinho. O Jae-sung fica falando, espera aí, o que tu tá fazendo, parceiro? Já começa a ficar se tremendo como um pincher com frio. E a Sina perguntando, líder de equipe, tá tudo bem, parceiro? E o Kim lá atrás da pedra, apenas olhando tudo, mandando a Sina se afastar agora mesmo que vai dar merda. E a Sina sem entender, falando, perdão, eu não entendi não, parceiro. Já vai tomando uma facada no meio do bucho porque tava distraída. Falando, líder de equipe, por que tu fez isso comigo, meu nobre? E acabou.